Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma live. Hoje com um tema bem diferente. Estamos aqui falando de emagrecimento. Nada melhor do que falar sobre fome. E eu coloquei como uma pergunta: fome? Pois é. Nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos de fome, alguns momentos que passamos com a sensação de fome. Primeiramente, vamos compartilhar essa live com todo mundo que você conhece, que você vê que está precisando aí dar uma guinada na vida, transformar a sua vida na questão do emagrecimento. Será um prazer enorme ter essa pessoa presente aqui conosco hoje, para estar falando sobre esse tema tão diferente, que para muitos poderia ser diferente, Que é a fome. Isso mesmo, gente. Vamos encaminhar, convidar o pessoal. Nada mais interessante do que a gente partilhar conhecimento, certo? É um prazer imenso ter todas essas pessoas aqui, todas as vezes, todas as lives. Tem pessoas que estão seguindo praticamente todas as lives. Prazer imenso ter todos vocês aqui. Então, fome? Nossa! Boa noite, Jerusa. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite a todos que estão entrando. É uma pergunta retórica, gente. Fome? E aí? Será que sempre que nós temos a sensação de fome, nós realmente estamos com essa fome? É sobre isso que nós estaremos falando aqui hoje, tá? Nem sempre que nós sentimos fome, é fome. Estamos realmente precisando. Desculpa, meu fone caiu, tá um calorzinho aqui, bacana. Boa noite, Luísa. Boa noite, Juliano Alves. Prazer ter vocês aqui. Então, gente, a questão fome, nem sempre que nós estamos com a sensação de fome é uma fome realmente, E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho. Você sabia que existem 4 tipos de fome e que apenas um tipo de fome é a fome verdadeira? Vocês já sabiam disso? Alguém quiser comentar aí pra gente ver como é que tá essa questão? Dos 4 tipos de fome, gente, apenas uma é verdadeira. Isso, assim, é incrível, porque eu sempre achei que era estranho eu ter fome o tempo inteiro, E eu ainda ouso dizer que existe uma 5ª fome, que é quando a gente substitui a vontade de tomar água pela vontade de comer. Tudo bem, Jerusa? E no processo de emagrecimento, a gente tem que estar muito ciente do que realmente nosso corpo precisa. Se naquele momento é o momento certo para estar ingerindo algum alimento, se realmente é uma fome que nós estamos tendo naquele momento. Nas lives anteriores eu tenho falado um pouquinho sobre isso, Para a gente estar sempre fazendo as boas escolhas. E essas boas escolhas envolvem, gente, a hora de comer, como comer e o que comer, Então, uma escolha importante é saber se eu quero realmente comer ou não. E para isso, eu preciso entender o que meu corpo precisa, eu preciso entender esse sentimento que eu estou naquele momento, se realmente é uma fome que eu estou tendo naquele momento, Para a gente saber diferenciar as fomes, a gente precisa entender quais são elas, E uma questão: eu realmente estou com uma fome verdadeira no momento? Eu realmente estou sentindo fome nesse momento?
Então, para responder essa questão, se a minha fome é verdadeira ou falsa, eu preciso entender quais são essas fomes. E a primeira fome que eu vou falar para vocês, gente, aqui no momento, é sobre a fome emocional. O que é a fome emocional? Alguém aqui se arrisca a dizer o que é uma fome emocional? Já passou por essa fome? Eu passei por essa fome várias vezes da minha vida, vários momentos da minha vida. E realmente eu a utilizava em muitos momentos. A fome emocional, gente, é quando a gente utiliza a fome para tapar um sentimento que nós estamos com ele. Um sentimento de ansiedade, de frustração, de estresse, né? De não solucionar determinado problema. E aquilo ali vai consumindo a gente e muitas vezes a gente desconta isso na comida. É o famoso descontar as frustrações na comida, né? Então, quando a gente está triste, quando a gente está com o nosso emocional abalado, a gente tem que ter esse cuidado. Se essa fome que a gente está sentindo nesse momento não é uma fome emocional, né? E muitas pessoas que se tornam pessoas às vezes compulsivas são devido a essa fome emocional. Então esse cuidado, né, de saber exatamente que fome que é naquele momento é muito importante. Esta fome, ela está diretamente relacionada com os sentimentos. Então, isso mesmo, Jerusa, compensar com a comida, né? É como se você desse uma recompensa para o seu corpo por conta da frustração, ou por conta da tristeza, ou por conta do estresse. E aí você recompensa o corpo com a alimentação, com a comida. E geralmente são comidas que despertam um prazer imediato, né? No caso de comidas doces ou algo que você gosta demais. Isso mesmo, tristeza, chateação, as frustrações do dia, né? O que a gente, enquanto coach, pode estar fazendo com relação a isso? A gente pode estar ajudando nessa questão dos gatilhos emocionais, né? Esses gatilhos que nós às vezes vamos trazendo no nosso contexto desde muitos anos, desde muito tempo, e que a gente nem identifica mais como um gatilho, né? E essa sensação de fome, trabalhar isso com a pessoa, trabalhar isso com o coach, né? É muito importante, principalmente para o coach que está com excesso de peso e que quer alcançar essa meta de emagrecimento. Então, nós precisamos aprender a lidar com ela, a lidar com o ímpeto de comer, aquela vontade louca de comer quando a gente está com o nosso emocional abalado, né? A segunda fome que eu posso estar falando com vocês aqui um pouquinho, que também é uma fome falsa, é a fome habitual. Quem nunca teve o hábito de comer, mesmo já tendo acabado de comer? Por exemplo, eu sou pedagoga e eu vou para a escola, já às vezes já tomei o café ou às vezes já almocei, né? E vou para a escola. Então, às vezes, dá ali o horário do recreio, porque outras pessoas estão sentadas, porque bateu a sirene, eu crio o hábito de comer naquele horário. Então, é um hábito, não uma fome. Porque eu não estaria com fome se eu almocei bem almoçado, 2 horas da tarde eu ainda não estaria com fome. Se eu tomei um café bem reforçado antes de trabalhar, 9 horas da manhã, eu não estaria com fome. São os horários de pico do recreio na escola, né? Então, essa fome, ela surge quando a pessoa vê ou sente o cheiro de um alimento apetitoso, saboroso, que desperta nela essa vontade de comer, ou quando tem o costume de comer em determinados horários, né? Igual eu dei esse exemplo aí do horário do recreio nas escolas, para quem trabalha em escola.
né? Eu sofri muito com isso, hoje não mais, porque hoje eu me dedico a alimentar em casa ou nos horários que realmente eu estou com fome, então eu levo o meu lanche em separado. O horário do recreio em si, eu fico vigiando o recreio hoje para mim não ter essa questão de sentar e me flagrar comendo fora de um horário que não é realmente fome. Outra coisa, pessoas que trabalham em firma, né? Firma costuma dar aquela sirene e às vezes a pessoa já está alimentada e aí dá aquela sensação de fome, né? E a pessoa não consegue resistir àquele momento ali e acaba sentando e comendo novamente. Então, são lugares determinados, são momentos determinados que a pessoa tem que ter esse cuidado. Um exemplo muito claro disso é a pessoa que belisca. A pessoa não percebe que ela belisca no decorrer do dia. Ela já tem o hábito de beliscar, né? Então ela tá ali, às vezes, fazendo um almoço. Ela ainda não tá com a fome, ela tá preparando o almoço, mas aí ela belisca durante o fazer o almoço, belisca durante esse fazer o almoço o tempo inteiro. Ou então outra pessoa sentou para comer, ela vai lá e dá aquela beliscada de novo. Então são pessoas que também não têm esse controle nessa fome habitual, porque vira um hábito. E aí ela não entende que está com uma fome falsa, né? Isso é muito importante de entender também. E sobre os gatilhos que eu falei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu descobri em mim um gatilho que eu não sabia que eu tinha, que era assim, era só eu chegar na casa dos meus pais, eu sentava para comer. Às vezes não tinha ninguém comendo, não tinha ninguém fazendo nada de alimentação, eu chegava, passava um pouquinho, eu arrumava alguma coisa para eu comer. E aí eu descobri que isso era um gatilho em mim, era um hábito que eu tinha, porque foi inserido isso em mim desde muito nova. Porque para mim, não colocando a culpa em ninguém, mas a sensação e a vontade de comer era necessária porque meus pais achavam que eu tinha necessidade de me alimentar melhor, né? De comer o tempo inteiro. Então, a minha mãe se tornou um gatilho para a comida. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que trabalhar gatilhos. E é outra função do coach, trabalhar esses gatilhos que são despertados por insights, por momentos, por uma lembrança, por uma imagem. Então, a gente trabalha muito isso com os coaches. A pessoa ela não percebe que tem esse gatilho, ele fica uma coisa muito natural no dia a dia da pessoa. Tá? E aí a gente fazendo os trabalhos da programação neurolinguística, a gente consegue detectar esses gatilhos e a gente consegue trabalhar isso nessas pessoas. E aí a pessoa transforma o jeito dela de relacionar com a comida e até mesmo com aquilo que lhe proporcionava esse gatilho, tá? A terceira fome que eu posso falar para vocês, que também é uma fome falsa, é a fome social. O que acontece com essa fome social? Nós somos seres sociais, né? Sociáveis. E a gente tem o costume de compartilhar a comida. A gente tem esse hábito de compartilhar a comida, de fazer encontros onde tem partilha de comida. Então, nós, por sermos esses seres sociais, e está na nossa história essa reunião para comer, né? Compartilhar o alimento, essa fome social ela acontece muito mesmo. Quem nunca passou por um lugar onde estava um grupo de amigos ali reunidos comendo, às vezes acabou de comer, sentou e foi comer junto com os amigos. Ou então acabou de fazer uma refeição em casa, resolveu dar uma saída com a família, aí chegou num local onde está tendo coisas de comer e a pessoa pega, senta e acaba comendo. Então essa fome social ela tem
o despertar por conta dessa questão mesmo, da gente estar vivendo em sociedade, querendo partilhar esse momento em sociedade, né? Então, essa fome social. E ela está associada, gente, à vontade de comer, né? Então, não é uma fome, é uma vontade de comer. Ah, tá todo mundo comendo pipoca no cinema, eu vou comer pipoca no cinema. Ah, tá todo mundo numa pizzaria, eu resolvi passear, passei em frente a uma pizzaria, resolvi comer a pizza também. Então, é a vontade de comer. Então, a gente tem que ter esse controle sobre essas vontades, a gente tem que ter esse controle sobre a nossa vontade, né? Não necessariamente eu preciso sair para comer. Eu não preciso sair de casa para comer, mas eu posso me programar para comer fora de casa. Então, há uma diferença, porque quando você se prepara, você tem o controle da situação. Quando você não se prepara, você é controlada pela situação. Então, a diferença está exatamente nisso aí. E as ferramentas que a gente utiliza com os coaches é para justamente prepará-los para esses momentos, prepará-los para que eles tenham a força contra essas vontades e não deixarem mais as vontades dominarem eles. Então, aquela situação de petiscar, né? Cheguei na casa de alguém que tá tendo uma confraternização, às vezes eu não fui nem convidada, mas eu cheguei e tal, aí a pessoa fala, come um pouquinho, isso e aquilo, aí você vai petiscar, né? E esse petiscar não é proibido, mas ele, para quem está no processo de emagrecimento, ele deve ser programado. Então, é algo que a gente precisa estar se programando, a gente precisa estar se organizando. Eu fui pega de surpresa. Beleza, vai, participa. Não pode depois, gente, de comer, vibrar na culpa. Coma com consciência, coma sabendo que você ali não está com fome. Entendeu? Mas que você não vai ficar com culpa também de ter comido, que a culpa é pior, né? Você comer e depois falar assim, eu não devia ter comido, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter vindo nessa festa. Não! Seja sociável, participe, mas com consciência. Se você tinha o costume de comer tudo que passava te oferecendo, prova passa um tempo, prova outro salgadinho. Não faça como se fosse a última refeição, né? Boa noite, Maricélia. Boa noite, Jaqueline. Prazer ter vocês aqui. Boa noite, Linda, Iris, Igor. Colegas de trabalho também participando aqui da live hoje. Muito obrigada pela participação. Gratidão imensa. Então, gente, as 3 fomes falsas que nós temos são a emocional, a habitual e a social. A emocional ligada aos nossos sentimentos, né? Frustrações, tristezas, estresse. A habitual ligada a algum hábito que a gente adquire no passar dos anos, né? Que eu dei até o exemplo de pessoas que trabalham em escola, comer na hora da merenda da escola, mesmo já tendo alimentado em casa, então é um hábito. E a social é essa questão do partilhar, do comer na partilha com os amigos, né? Então a gente tem que ter atenção a essas 3 fomes. Como eu disse no início, eu ainda confio que exista a fome de sede. Como assim, Isabel, fome de sede? Muitas pessoas acham que estão com fome, mas na verdade o corpo está pedindo água, né? Tem pessoas que não conseguem diferenciar essa sensação. Tirando a sensação da salivação, né, da boca quando a gente está com sede, o corpo está pedindo nutriente, a pessoa está pedindo água e a pessoa está achando que está com fome. Então ainda tem essa que a pessoa come estando com sede e não com fome. Então, gente, a questão dessa aí, eu oriento o quê? Não esperar ter sede para tomar água. Tome água. Divida a quantidade de água que você tem que ingerir no dia
em copos e tome essa água no decorrer do dia, sem necessariamente estar com sede. A água faz bem em qualquer momento. Você sabendo a quantidade que você precisa ingerir no dia, você pode dividir isso durante o dia. E aí você não vai ter essa fome de sede, né? Que é a fome que você está com sede. O corpo está pedindo água e você acha que é fome. Quem nunca abriu a geladeira e ficou ali olhando dentro da geladeira o que tinha, sem saber o que é que quer comer, né? Quem nunca fez isso, quem nunca passou por isso? E às vezes depara ali com algo que não é no momento, um suco, um leite, um refrigerante, né? E acaba tomando isso ao invés de procurar água para estar hidratando o seu corpo. E as pessoas acabam reduzindo a quantidade de ingestão de água. Isso também é muito problemático. É muito importante você ter uma boa hidratação e uma boa nutrição. E aí, agora eu vou falar para vocês da fome verdadeira. É a fome mesmo, né? Quando o corpo está realmente pedindo nutrientes. Então, como eu vou saber, Isabel, diferenciar se a minha fome é a fome falsa ou se é a fome verdadeira? Uma dica que a gente pode estar deixando é o seguinte, gente. Sentiu fome? Ai, meu corpo está pedindo alimento. Bebe um copo d'água e distrai com outra coisa. Faça outra coisa. Se em torno de 10 minutos você ainda está sentindo aquela fome, 10, 20 minutos, você ainda está sentindo, realmente é fome. Aí você come. Se não, é porque era uma fome falsa, era uma fome por ansiedade, era uma fome emocional ou era uma fome habitual. Né? É só associar o que você já vê de cara, que você chegou num lugar, viu a pessoa comendo e quer sentar e acaba comendo ali com aquela pessoa. Essa é a mais fácil de identificar. Mas a fome por sentimento, que é a emocional, e a habitual, a gente precisa distrair para ver se realmente é fome aquilo ali. E aí, quando o seu corpo percebe que está faltando nutrientes, ele vai te dar esse alerta. Eu estou com fome, eu preciso de nutriente, né? Eu preciso de algo para nutrir o que eu estou em falta aqui. E aí é necessário identificar realmente se naquele momento é a fome verdadeira. Fazendo esse teste ou fazendo, né, as perguntinhas. Tem umas perguntinhas que a gente pode estar fazendo também para saber se é realmente uma fome verdadeira. Primeiro você vai avaliar se você não está passando por um momento emocional, uma frustração, um estresse naquele dia ou naquele momento ali mesmo. Avaliou, não é? Já é menos uma fome, então não é fome emocional. Está em algum lugar ou em algum momento que te remete à vontade de comer? Se sim, é a fome habitual. Se não, já descartou mais uma fome falsa. É porque eu estou com algumas pessoas aqui que estão comendo, que eu também quero comer? Não, então é realmente uma fome verdadeira. Então, gente, a primeira coisa, identificar qual fome pode ser naquele momento. Sabendo de tudo que eu informei até agora, né? Você pode tomar uma decisão e não dar mais a essas fomes a importância que esse poder que ela está tendo sobre você. Então, no momento que você agora já sabe qual é a fome emocional, qual é a fome habitual, qual é a fome... Fugiu aqui a palavra. Social, né? No momento que você agora já sabe fome habitual, fome emocional e fome social, você já conhece essas fomes, você vai se indagar. É uma dessas fomes que eu estou sentindo no momento? Não. Realmente meu organismo está precisando de nutrição? Quanto tempo que tem que eu fiz a minha última refeição? Isso é muito importante, gente.
Quanto tempo tem que eu fiz a minha última refeição? Ah, eu levantei, tomei um café 8, 8h30, já é quase 1h. Então, realmente é fome, né? Pensa, de 8h30 até 1h. Então, a questão do tempo, quanto tempo tem que eu ingerir minha última refeição? Muitos nutricionistas, eles dão a dica de você estar comendo de 3 em 3 horas. A nossa nutricionista que acompanha a sociedade, a Simone, ela já orienta a gente comer entre, no máximo 4 horas, 4h30, não beirar muito 5 horas de distância entre uma refeição e outra, né? Até mesmo para você não ir para a próxima refeição morto de fome. O cuidado com o que você coloca entre as refeições principais, se não é algo que está ali favorecendo para que você engorde ao invés de emagrecer, né? Fruta em excesso libera muita frutose, frutose também vira açúcar no nosso organismo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado no decorrer do nosso processo de emagrecimento, para que a gente não se frustre com os resultados. E entender também que a gente é responsável pelas nossas ações. Então, no momento que eu já identifiquei que é uma fome falsa, por que eu vou continuar com esse hábito? Por que não mudar a mentalidade, né? Então, essas fomes, elas não duram muito tempo. A fome falsa, como eu disse, ela não dura muito tempo. Então, se você conseguir perceber que pode ser uma fome falsa, dá uma distraída, toma um copo d'água, vai fazer outra coisa e dali perdeu a vontade, né? A vontade passou, realmente era uma fome falsa, tá? E nós, enquanto coaches, trabalhamos justamente com isso, em proporcionar ferramentas, proporcionar auxílio ao nosso coach para que ele consiga, além de identificar, ele consiga também trabalhar isso na sua mentalidade, trabalhar isso no seu dia a dia, trabalhar suas ações, de forma que ele não vai mais ser refém dessas vontades falsas, dessas fomes falsas, né? E aí ele vai passar a ter poder sobre o que ele realmente tem que comer, sobre o que realmente é momento para comer. Uma coisa muito importante, gente, que ajuda demais, né, é se programar para a sua alimentação diária. Faça um planejamento do que você quer comer durante a semana. Se organize durante o final de semana. Tire esse momento para se organizar. Porque uma coisa que auxilia muito a essa fome falsa, habitual, é você não ter um planejamento, tá? Por que isso ajuda? Você chegou, não tá com nada preparado para você estar alimentando. Você vai comer qualquer coisa que aparecer. E isso não é o certo para quem está num processo de emagrecimento, principalmente um processo definitivo. Se depois que você conseguiu identificar essas fomes, né, e conseguiu controlar, não conseguiu controlar, se depois que você identificou, não conseguiu controlar e perceber que falta um controle mesmo em cima disso, pode ser que você esteja num processo de compulsão. Então, até isso tem que ser analisado. Você conseguiu identificar que não é uma fome verdadeira, mas você não teve controle sobre essa fome. Você precisou comer algo, e cada vez que você comia, queria mais. Então, você pode estar num processo compulsivo. Nós iremos falar sobre essa questão da compulsividade alimentar na próxima live. Por que não agora? Porque é um assunto muito amplo. E eu vou ter uma convidada junto comigo. Então, a gente vai falar das nossas experiências com a questão da compulsividade, tá?
nós temos trabalhos poderosos que a gente consegue desenvolver com os nossos coaches, voltados para essa questão de força de vontade, essa questão de saber lidar com a alimentação na hora certa. Passado 20 minutos, igual eu falei, conseguiu controlar? Parabéns, você está no controle da situação. Você realmente já entendeu, já identificou e já conseguiu controlar essa vontade de comer e não uma fome, né? A gente pode dizer que a vontade de comer é falsa. A fome, ela vai bater de forma verdadeira, que ali já é o organismo pedindo os nutrientes que ele necessita. Então, tenha uma organização dos seus espaços entre as refeições, tenha uma organização do seu planejamento alimentar. E isso são coisas que te auxiliam a não cair nessas fomes falsas, né? Aí a gente entra, quando você detecta a questão da fome, qual que é e que está realmente com a fome, a gente entra na questão da saciedade. Por que a gente entra na questão da saciedade, Isabel? Simples. Eu preciso saber o grau de saciedade que eu estou com ele, né? Eu vou comer um pouquinho, eu vou estar pouco satisfeito. Ainda vou poder sentir fome em curto prazo. Então, eu tenho que ter esse cuidado do quanto eu vou comer para que me proporcione a saciedade. E isso varia de pessoa para pessoa. A minha fome, a minha necessidade fisiológica é diferente da de outra pessoa. Então, às vezes, o que uma pessoa ingere em pouca proporção, outra precisa ingerir um pouco mais. Mas isso tudo pode ser trabalhado, calculado também. E aí a gente passa para o segundo nível de saciedade, que é o satisfeito, que é o nível de saciedade que nós temos que nós temos que nos manter nele. Eu estar satisfeito. Por que eu estar satisfeito é o nível que eu preciso manter? Porque eu preciso ter um grau, né, de queima. Para quem está querendo eliminar peso, você precisa ter um grau de queima. Então, se você está no satisfeito, para chegar no muito satisfeito, o corpo vai ter essa distância, esse poder de queima. Então, é isso. Eu me manter no satisfeito. Ah, mas então eu não posso estar no muito satisfeito? Pode. Alguma vez ou outra, você pode fazer o muito satisfeito, que é a questão da manutenção da sua meta. Então, se você chegar no muito satisfeito, é a questão de você estar na manutenção da sua meta. Você está num momento que a meta ela vai estar como manutenção. Gente, entrou uma chamada que atrapalhou o áudio. Vocês continuam me ouvindo? Quem está aí continua me ouvindo direitinho? Posso continuar? Posso continuar então? Tá ouvindo, gente? Boa noite, Inês. Boa noite, Érica. Boa noite, Gorete, Jaqueline, pessoal que entrou aí. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir então, né? Obrigada. Então, vou continuar. Então, essa questão do muito satisfeito é quando eu já alcancei a minha meta de emagrecimento, né? Já cheguei numa meta. E agora eu vou manter. Então, eu posso sair do satisfeito para o muito satisfeito. E sem perder o foco, tá? Então, eu tenho que estar entre o satisfeito e o muito satisfeito. Aí vem o último grau de saciedade. Então, eu tendo descoberto a minha fome, sei que é fome, eu tenho 4 graus de saciedade. O pouco satisfeito, o satisfeito, o muito satisfeito e o empanturrado. Misericórdia divina, né? A gente que está em processo de emagrecimento, a gente tem que evitar ao máximo
se sentir empanturrado, empazinado, cheio, né? Como se não coubesse mais nada na gente. A gente tem que evitar essa sensação ao máximo. Por quê? Porque o empanturrado quer dizer que você já ultrapassou o seu limite de alimentação. Seu corpo já ficou além da conta satisfeito. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui hoje é ficar entre o satisfeito e o muito satisfeito. O pouco satisfeito, ele não é o ideal porque a fome vai vir muito rápido. Então, vai dar uma distância pequena entre uma alimentação e outra. E aí, quanto mais a gente ingere alimento, mais, né, a gente tem possibilidade de dar os picos de insulina que atacam o nosso organismo por conta da ingestão do alimento. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Isso vai ser assunto de outras lives, tá? Não falo de outra, porque a gente vai ter que trabalhar bem esse tema da questão da insulina, questão da glicose no organismo e alguns outros assuntos um pouquinho técnicos, mas que são importantes para o entendimento de quem está nesse processo de emagrecimento, quem está nessa busca pelo emagrecimento definitivo, tá? Boa noite, Johnny, prazer ter você aqui conosco hoje também. Muito obrigado pela presença. E aí, gente, quando eu entro na minha manutenção, quer dizer, quando eu já alcancei a minha meta, né? Já cheguei no meu ideal, no meu corpo ideal e quero ter essa manutenção, é importante se manter também no saciado, no satisfeito e no muito satisfeito, para evitar a volta do peso. Ah, Isabel, mas você está falando que é emagrecimento definitivo. É emagrecimento definitivo, desde que você aprendeu, colocou em prática os novos hábitos e mantém esses hábitos, né? A gente pode comer de tudo, desde que você tenha bons hábitos e tenha boas escolhas. Não, aquela pessoa que mudou a mentalidade, reprogramou a mente. Eu, por exemplo, hoje não consigo mais me ver como eu era um ano atrás. Hoje eu consigo fazer uma sessão de pizza na minha casa, uma rodada de pizza na minha casa e me satisfazer com um pedaço. Antes não. Então, essa mudança de mentalidade, ela é essencial para quem está nesse processo de emagrecimento. E a gente trabalha muito isso no coach, né? A gente trabalha com essa mudança, com essa reprogramação da mente dos nossos coaches. Essa nova visão da comida. Ver a comida como sua aliada, né? Muitas pessoas que passam por grandes momentos aí, igual o meu caso, foram 12 anos lutando contra a balança. Eu cheguei a momentos de ver a comida como minha inimiga. Deixar de comer para ver se eu conseguia emagrecer. Então, isso só me ocasionava mais o quê? Mais fome, mais vontade de comer, né? Boa noite, Afonso. Prazer ter você aqui hoje. Então, gente, essa questão de restringir a alimentação, ter a alimentação, né, ter a comida como sua inimiga, ter a balança como seu inimigo, ter a fita métrica como seu inimigo, isso a gente trabalha essa ressignificação da mente, a gente trabalha esses significados na mente do coach para que ele entenda que aquilo ali não é o que está errado, e sim a ação dele, o como ele come, né, é que está errado, é que tem que ser trabalhado. Tudo bem, Afonso? Então é isso, gente. Esse trabalhar a reprogramação mental para que a pessoa consiga ter o controle da situação, ao invés de ser controlada pela situação.
Eu era uma pessoa controlada pela situação. Eu não gostava de exercício físico, apesar de na minha adolescência ter sido uma pessoa ativa fisicamente. Jogava culpa em dores nas costas, em problema com ganho de peso por conta de calcificação excessiva, por conta de glicose. Então eu jogava culpa, né? A fome descontrolada que eu tinha, porque hoje o tema aqui é fome, né? Eu tinha uma fome descontrolada, tudo era motivo de eu comer. Eu era uma pessoa que passava pela geladeira, não tinha um minuto que eu não abria a porta da geladeira. E aí procurava o que tivesse ali dentro, eu comia, né? Então, assim, esse controle, essa reprogramação mental é um trabalho feito pelos coaches para ajudar o seu coach nessa reprogramação, nessa reformulação de atitudes. E aí você consegue, com essa nova atitude, traçar uma meta, ter um planejamento, ter um cronograma e não ser pego mais nessas vontades de comer. Que essas vontades, ou até assim, vontades de comer, é que devem ser evitadas a todo momento. Mas uma coisa que eu deixo claro aqui para vocês, não é deixar de ser uma pessoa sociável. Tem pessoas que começam a tomar fobia de festas, de compartilhar com os amigos, de ter momentos de prazer em família. Não é isso. É ter o controle da situação. Eu posso comer um pedaço de pizza porque eu sei que não vai fazer mal. Eu sei que não vai me engordar. Porque eu tenho o controle da situação. Eu me programei durante a semana para poder comer aquele pedaço de pizza. Então é isso. É saber trabalhar em cima das suas vontades de comer, ter o controle dessa situação e ter a comida a seu favor. Ter a comida como sua aliada. Ô, Jaqueline, prazer imenso ter você aqui. Boa noite, muito obrigada, tá? Pela presença. Muito obrigada. E é isso, gente. Para finalizar aqui, né, esse bate-papo sobre fome, né? Que eu até fiz como questionário. Fome? É isso, é saber o momento, identificar quais fomes pode ser e ter sempre o controle da situação, sem deixar de aproveitar a família, de aproveitar os amigos, de ser uma pessoa sociável, de ser uma pessoa que está ali se socializando, né? A gente não pode se isolar. E não se frustrar com o seu processo de emagrecimento, porque tudo que é planejado... Boa noite, Lise. Tudo que é planejado tem como ser bem feito, né? Então, para você não ser pego de surpresa, para você não se frustrar. E planejamento é isso. E o processo de coach ajuda o coach nessas situações, ajudar ele a planejar, a montar a sua meta, a ter o seu objetivo claro, saber o que ele realmente quer para a sua vida, saber onde ele está e onde ele quer chegar. A gente dá todo esse apoio, né, para a pessoa se descobrir e entender o que ela realmente precisa. E aí, gente, sobre fome, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Deixar claro aqui os tipos de fome. Nós conseguimos identificar aqui os 4 tipos de fome. A fome verdadeira é o único, né? Aí nós temos a fome emocional, que tem a ver com os sentimentos. A fome habitual, que é por conta de algum hábito que você possa vir a ter no decorrer da sua vida. E a fome social, que é quando a gente quer compartilhar de momentos com amigos, certo? E eu ainda acrescentei a fome, que é quando a gente está com sede, que essa a gente tem que tomar muito cuidado, pois a gente precisa se hidratar e muitas vezes a gente, ao invés de tomar água quando sente sede, a gente acha que está com fome e acaba beliscando alguma coisa
para substituir aí, para saciar o nosso organismo. Ter o planejamento semanal ajuda demais a não ser pego nessas vontades de comer, né? Se planejar, se organizar. E é isso. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Espero que tenha dado mais um pouquinho, né, de auxílio para vocês que queiram estar aí nesse processo de emagrecimento. Peço que continuem acompanhando o meu processo, porque eu também estou em processo. Tudo que eu falo aqui para vocês é vivência minha, é descoberta minha com muito estudo, e eu acho que eu não preciso deixar este conteúdo só para mim. Eu quero compartilhar, eu tenho muita gratidão em poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu tenho adquirido. E estou estudando para passar muito mais informação ainda para vocês. E quem quiser conversar comigo sobre a questão de coach e tal, pode me chamar no privado, pode me chamar no direct. Será um prazer poder ajudar mais profundamente vocês. Gratidão imensa e boa noite.